Na lição de hoje vamos estudar sobre a família disfuncional de Isaac e Rebeca. Pensamos que só porque as famílias estão na Bíblia e têm um relacionamento com Deus, tudo funciona perfeitamente para elas. Mas não é esse o caso. Você teria dificuldade em encontrar uma família na Bíblia que você gostaria de ser como eles. As pessoas na Bíblia são pecadores com problemas de atitudes como nós. Deus nos mostra que Ele não precisa ter pessoas perfeitas para fazer sua vontade. As abordagens de Isaac e Rebeca e a seus filhos nos ensinam lições valiosas sobre educação e relacionamento com pessoas com diferentes inclinações naturais. Há esperança para a sua família também. A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A lição de hoje é a lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Isso é muito sério. O textuário nos diz assim: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 28. A verdade prática nos diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 25, do versículo 19 ao 28. Temos nossos objetivos, e o primeiro objetivo é apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. A segunda é apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. E a terceira é aplicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Não se esqueça, irmãos, de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: o plano de Deus para a família e sua presciência. Subtópico 1: o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Nas histórias bíblicas de mulheres estéreis, a maternidade era mais complicada, a fim de aumentar o drama da chegada do filho prometido, enfatizando o papel divino na concepção e no nascimento. No caso das histórias patriarcais em Gênesis, a esterilidade das matriarcas enfatiza que é Deus quem dava a continuidade na transição de uma geração para a próxima. Então, seleciona o verdadeiro herdeiro da aliança. Rebeca foi estéril por cerca de 20 anos. Isaac tinha 40 anos quando se casou. E os filhos não chegaram até que ele tivesse 60 anos. Depois de 20 anos de casamento, Isaac não desistiu e orou a Deus por um filho. Sua oração foi resultado de sua fé nas promessas de Deus, porque Isaac teria descendentes depois dele, foi o que foi prometido. Então ele orou ao Senhor em nome de sua esposa. Toda a esterilidade parou quando Isaac intercedeu por Rebeca. Embora a oração subsequente de Isaac e a resposta afirmativa de Deus a Isaac para a oração pareça inteiramente apropriada na cosmovisão bíblica, ele é totalmente único entre os patriarcas. Seu pai Abraão queixa-se a Deus de sua falta de filhos, mas se deita com a serva de sua esposa e procria com ela. Jacó está aparentemente satisfeito com a sua prole de Lia e é descrito como indiferente à infertilidade de Raquel, nunca orando em seu nome. Você não vê isso? Isso ilustra o poder de intercessão. Quando a promessa de Deus em nossa vida demora a vir, podemos encontrar pessoas para interceder por nós, para que possamos ver o cumprimento das promessas de Deus. Outra pessoa na Bíblia quem intercedeu por sua esposa estéril é Zacarias.
Ele também recebeu a resposta à sua oração e um filho nascido para ele, ninguém menos que o precursor de Jesus Cristo. Subtópico 2, o propósito presciente de Deus. Mesmo que os gêmeos ainda estivessem no útero, Deus revela a sua presciência, sabendo como eles viveriam suas vidas até o fim e com base nisso, ele fez sua escolha. Essa escolha baseada na presciência não torna Deus injusto como Paulo reitera isso em Romanos 9,14, mas revela que ele é onisciente, o que inclui ser onisciente no tempo passado, presente e futuro. E Deus escolhe mostrar misericórdia e compaixão em quem ele deseja através da presciência. Mas isso não significa que a multiforme vontade de Deus dependa do que o homem quer ou faz. Se Deus quiser realizar o seu propósito, ele o fará, apesar das intenções do homem e em meio às suas ações. No entanto, ele sempre o fará por presciência e dentro dos limites da retidão e da justiça, suportada pela benevolência para o bem maior de todos em amor infinito. A sinopse do tópico 1 nos diz: os desígnios de Deus se cumprem no tempo certo. Tópico 2, o conflito familiar. Subtópico 1, a esterilidade de Rebeca. A esterilidade era uma posição agonizante para as mulheres na Bíblia, cuja cultura priorizava as crianças e as considerava bênçãos divinas. Seu valor como mulher era frequentemente associado à capacidade de se reproduzir e sua infertilidade fazia com que se sentissem inferiores ou pior, negligenciadas por Deus. Algumas também se sentiam inúteis para o marido, cuja capacidade de ter filhos garantia seu sucesso e linhagem, bem como demonstrava publicamente o favor de Deus sobre ele. Em uma sociedade poligâmica, a mulher estéril era muitas vezes obrigada a compartilhar seu marido com uma outra esposa rival, mais fértil, embora muitas vezes menos amada. Em alguns casos, isso acontecia por iniciativa da própria mulher estéril, que usaria sua serva para gerar filhos para ela. Uma pergunta que devemos fazer é: por que a esterilidade? Porque Deus ordenou que os patriarcas se casassem com mulheres que não podiam ter filhos. Certamente o Senhor poderia tê-los feito casar com mulheres com úteros frutíferos. E certamente o Senhor poderia ter derrubado sua condição estéril muito mais cedo do que ele fez, ou imediatamente depois de um mês ou dois, ou talvez depois de alguns anos. Mas devemos começar admitindo que os planos e propósitos de Deus são muitas vezes misteriosos para nós. Quando fazemos perguntas como por que Deus permitiu que isso ou aquilo acontecesse, a resposta é muitas vezes não sabemos ao certo. Deus claramente nos revelou muitas coisas, mas há algumas coisas que permanecem um mistério. Mas a esterilidade foi para um propósito. Ela e Isaac foram testados e fortalecidos na espera. E o poder de Deus foi colocado em exibição, pois ele demonstrou que é capaz de trazer vida da morte, algo do nada. Subtópico 2. O conflito e os filhos lutavam no ventre dela, está em Gênesis 25, 22. Eu imagino que estar grávida de gêmeos, eu não gerei gêmeos, é sempre um pouco desconfortável. Mas Rebeca estava especialmente desconfortável porque esses gêmeos estavam em guerra, um com o outro, mesmo no útero. Isso ela aprendeu, não por ultrassom, mas pela palavra do Senhor. E ela também aprendeu que esse conflito não terminaria no nascimento. Esses dois continuariam a ter conflitos. Eles se tornariam duas nações, um seria mais forte que o outro. Estranhamente, e ao contrário do caminho do mundo, os mais velhos serviriam aos mais jovens.
essa pequena profecia a respeito de Jacó e Esaú e do mais velho servindo o mais novo é muito importante para o resto da história contida na Escritura Sagrada. A nação de Israel viria de Jacó e a nação de Edom viria de Esaú. E essas duas nações estariam presas em conflitos perpétuos uma com a outra. Subtópico 3, o favoritismo pelos filhos. Como poderiam dois irmãos, nascidos dos mesmos pais, criados na mesma casa, sob as mesmas condições, terem se tornado tão diferentes um do outro? É algo que sempre perguntamos até em nossas próprias casas, mas eles, além de serem gêmeos, bivitelinos, ou seja, a mulher libera simultaneamente dois óvulos e duas fecundações independentes ocorrem por dois espermatozoides diferentes. Nesse caso, os dois irmãos podem ter características físicas diferentes, como o sexo, cor da pele e cabelo. Além das diferenças físicas, eles serão apenas irmãos por partilharem os mesmos pais, mas serão geneticamente distintos, com personalidade e gostos diferentes. Cada indivíduo é um único, irmãos. Olhe para os dedos das suas mãos, né? Estão todos juntos, mas são diferentes um do outro. Esaú, crescendo, é o tipo atlético, forte. Ele quer sair para a floresta, para caçar. Seu corpo é musculoso, é muito peludo, ele gosta de andar por aí com a camisa aberta para impressionar as menininhas. Se você não queria entrar numa briga com ele, mas Jacó é o tipo mais artístico, mais contemplativo. Ele não era capaz de atirar uma pedra numa galinha, mas na cozinha, quando você provava o seu frango cozido, você pensaria que estaria nos céus. Ele era um chefe de cozinha. Ele sabia dizer obrigado, por favor, com licença. Ele podia limpar uma casa e estava ansioso para perguntar se tinha mais serviço dentro de casa para fazer. Os mais velhos diriam, nossa, esse garoto aí é muito inteligente, é muito educado. Ele não se importava de trabalhar. Ele era o filhinho da mamãe. A presença dos meninos produzia uma tensão em casa, porque Isaac adorava comer carne, né, selvagem. Então ele amava muito Esaú. Já Rebeca adorava ter seu filho em casa, que sempre foi tão prestativo, que amava muito seu filho Jacó. Sem dúvida, houve problemas de atitudes com eles, acusando um ao outro de mostrar favoritismo ao outro filho. Isso acontece dentro de nossas casas. Você não acha que Jacó não sabia que seu pai amava Esaú mais do que ele? Você não acha que Esaú não sabia que a mãe amava Jacó mais do que ele? É lógico. Como crianças, você não acha que eles usaram isso a seu favor? A quem Jacó foi para obter permissão para alguma coisa? A quem Esaú foi pedir permissão de alguma coisa? Através do favoritismo, Isaac em relação a Esaú e Rebeca em relação a Jacó, esse favoritismo duplo e conflitante não só causou grandes problemas para a família imediata, mas continuou a ter repercussões nos conflitos entre os descendentes de Jacó e Esaú até os anos dos dias atuais. Para os pais compararem seus filhos uns aos outros, especialmente na presença das crianças, pode ser devastador para a criança que é menos talentosa ou favorecida. Ele tenderá a ficar desanimado, ressentido, retraído e amargo. O casal incutiam um espírito de competição, um conflito e ressentimento entre os dois irmãos, o que levou a uma disputa muitos anos depois. Muito lentamente você tem as atitudes de desprezo se erguendo dentro de casa. Você tem as atitudes de ciúmes rastejando dentro de casa. Você tem as atitudes de raiva e desrespeito se infiltrando em nossas casas. Todos nós precisamos nos perguntar: que atitude negativa estou trazendo para dentro da minha casa? A pessoa pensa, porque não consegui o que eu achava que merecia, então ela começa a lutar por isso, né? Como ela não pode entrar em uma briga
porque o irmão é mais forte, ela começa a lançar atitudes ruins e culpa a outra pessoa por isso. A única coisa é que Deus responsabiliza a atitude que eu escolho e vou responder por isso. Afirmamos que nos amamos uns aos outros e, no entanto, no momento em que nos surge um problema que não segue o nosso caminho, esquecemos o que é o amor. Sobre a sinopse 2 vai dizer que a predileção dos filhos é uma das causas de conflito na família. Tópico 3, o problema de predileção dos filhos na família. Subtópico 1, Esaú, o filho predileto de Isaac. O direito de primogenitura era o privilégio natural do filho primogênito. Recebendo o direito de primogenitura, o primogênito se tornaria o chefe da família e teria o encargo da família, incluindo a propriedade da família. Ele seria responsável pelo bem-estar dos filhos mais novos, das viúvas e de qualquer filha solteira. Ele exerceria considerável autoridade sobre os outros membros da família. A bênção que ele recebia também o colocaria em um relacionamento especial, em aliança com o Senhor. Durante o período patriarcal, quando Jacó e Esaú vieram, Deus lidou diretamente com os chefes das famílias. Os hebreus consideravam a bênção dada pelo pai muito importante e a consideravam um contrato oral, que era tão vinculativo quanto um contrato feito em cartório, escrito. Observe que, embora Esaú estivesse predestinado a isso, ele de fato desprezava seu direito de primogenitura livremente e de coração. A predestinação não transforma homens em robôs, amigos. Embora fosse predestinados que Esaú, o mais velho, serviria a Jacó, o mais novo, as escolhas livres e voluntárias dos meninos que os levaram até lá. Esaú era um tolo. Naquele momento ele se importava mais em satisfazer sua fome do que em viver como o herdeiro primogênito de seu pai. No início do Evangelho de Mateus, lemos o livro das gerações de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Se Jesus é o filho de Abraão, Jesus é o filho do primogênito de sua geração. A genealogia de Jesus é a genealogia do primogênito, Esaú. Então Esaú perdeu a oportunidade de ser o iniciador de uma geração de redenção. Subtópico 2, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Quando Isaac era velho, seus olhos estavam tão escuros que ele não podia distinguir seus filhos pela visão. Ele se preparou para abençoar o filho mais velho, Esaú. Rebeca elaborou um plano para que Jacó recebesse essa bênção. Rebeca havia sido informada por Deus antes do nascimento dos seus filhos gêmeos que o mais velho serviria ao mais novo. O engano de Rebeca foi um ato de amor maternal. A história do favoritismo de Isaac, do engano de Rebeca, é uma triste história sobre a divisão dentro da família na aliança de Deus. Rebeca e as consequências de fazer as coisas de Deus do jeito dela, do nosso jeito. Notamos que Rebeca pediu que a maldição de Deus caísse sobre ela para a sua trama, se houvesse algum problema. A pergunta que devemos fazer então é: o que aconteceu posteriormente com Rebeca? Aqui notamos que a última cena que Rebeca estava presente é Gênesis capítulo 27, versículo 46. Então não havemos mais. Já em Gênesis 27, 43 ao 45, vemos Rebeca afirmando que ela enviará Jacó quando o temperamento de Esaú esfriasse, né? Quando deixar a poeira baixar, né? Mas isso não aconteceu, dado que na próxima vez que Jacó se encontrou com Esaú foi 20 anos depois, certo? Podemos deduzir que Rebeca deve ter falecido em algum momento dentro desse tempo. Rebeca faleceu cedo na vida e desde o momento do seu engano até a morte, ela não podia mais ver quem? O seu filho favorito, Jacó. Assim notamos que a maldição de Deus realmente caiu sobre Rebeca, pois embora ela desejasse o que era certo,
Ainda assim, ela fez isso através do pecado, assumindo a maldição de Deus em nome de Jacó. Sua vida foi interrompida mais cedo e ela sofreu angústia materna ao se separar do seu filho favorito. Assim, Deus realmente a puniu por seu pecado, apesar do fato de que o que ela fez colocou o plano redentor de Deus no caminho certo. No caso de Jacó, parece que ele realmente não herdou nenhuma propriedade de seu pai, embora tenha comprado o direito da primogenitura de Esaú por uma tigela, né, de guisado de lentilhas, uma espécie de ensopado. O que Jacó recebeu de Isaac foi a bênção planejada para Esaú. A bênção, uma espécie de última vontade de testamento prometida que Jacó teria o senhorio sobre outras nações. A bênção que Jacó recebeu prometeu-lhe proteção divina, de modo que todo aquele que amaldiçoasse Jacó seria amaldiçoado, e aquele que abençoasse Jacó receberia a bênção de Deus. Subtópico 3, o problema da predileção pelos filhos. Uma grande proporção de pais consistentemente favorece uma criança em detrimento de outra. Esse favoritismo pode se manifestar de diferentes maneiras. Mais tempo gasto com um filho, mais afeto dado, mais privilégio, menos disciplina. Infelizmente, as consequências do favoritismo dos pais são o que você poderia esperar. Elas são principalmente ruins. Crianças desfavorecidas experimentam piores resultados em todo tipo. Mais depressão, maior agressividade, menor autoestima, pior desempenho na escola. Essas repercussões são muito mais extremas do que qualquer benefício que as crianças favorecidas obtêm. Coisas negativas apenas têm um impacto mais forte sobre as pessoas do que coisas positivas. E nem tudo é cor-de-rosa para as crianças favorecidas também. Seus irmãos muitas vezes chegam a se resistir a eles, envenenando nos relacionamentos. Há muito conflito e briga. As sementes de quem nos tornamos são semeadas, irmão, e nutridas nas trincheiras entre relações pais e filhos. É por isso que tanto aconselhamento de adultos se concentra com a nossa família de origem. Em outras palavras, em nosso relacionamento com nossos pais. Em Salmo 127, versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. As crianças não são recompensas no sentido de que são troféus de nossas realizações, mas que são prêmios dados gratuitamente a nós por Deus, apenas de nossas imperfeições. Como os pais, falhamos em muitos momentos em dar orientação, fornecer ampla ou exemplificar a fé aos nossos filhos. Mas mesmo em nosso fracasso, Deus preenche as lacunas que não podemos preencher e abençoa a nós e aos nossos filhos para que possamos receber plenitude. Nós erramos por amarmos demais. Note, no entanto, que no Salmo 127, versículo 3, nos diz que as crianças são uma herança que vem do Senhor, o que significa que são dons que vêm a nós pela graça. Não nos tornamos pais por causa de que quão bons somos, com disciplina, finança, educação, mas porque Deus é mais honrado quando recebemos o dom gratuito que é a paternidade ou a maternidade. Isso significa que não importa que tipo de paternidade ou maternidade você acha que usa, você ficará aquém em algum momento, mas Deus, em sua graça ilimitada, nos preenche onde há essa falta. A sinopse 3 do tópico 3 da lição: os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Para concluir, irmãos, que os pais cristãos reconheçam a responsabilidade e a importância de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Como pais, precisamos de mais de graça do que mais experiência. E precisamos de mais de Jesus do que mais do mundo. Deus não olha para o externo, mas para os assuntos do coração, para os filhos e os pais.
E o que Deus anseia ver é um coração humilde diante de Deus, admitindo as imperfeições que temos como pais e a necessidade de Jesus nos preencher onde falhamos. Irmãos, Deus abençoe você. Não esqueça, irmão, é muito importante, se você chegou até o final desse vídeo, curta, comente, compartilhe. O link do slide estará abaixo na descrição desse vídeo. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.